Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Alagoas, diante dos procuradores Rodrigo e Bonfim, compareceu o senhor Emir Diniz Costa Júnior, brasileiro casado, CPF 384-413-2804, ao lado do senhor advogado doutor Ana Lúcia Penon e doutor Geraldo Vilaça Neto. O senhor está aqui a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Todos, nesse momento, são certificados da proibição de uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Não sei se vocês confirmam. Tendo tomado as cautelas determinadas pela lei, pergunto ao senhor Emir, nos termos determinados pelo artigo 7º da lei 850 de 2013, se os advogados aqui presentes são seus defensores legitimamente nomeados para lhe assistir nesse ato. Sim, senhor. Se o senhor renuncia à presença dos seus defensores ao direito ao silêncio e reafirma o compromisso legal de dizer a verdade nos termos do artigo 4º da lei 2850 de 2013. Renuncio. Se o senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações de processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal. Sim, pretendo. Se junto com seus defensores, o senhor autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração, além do registro escrito nos termos do parágrafo 7º do artigo 4º da lei 2850. Autorizo. Se o senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, entre outros, conforme o artigo 4º da lei 2850. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa e a recuperação total ou parcial do produto do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Também pergunto se o senhor está ciente de que a concessão de benefício levará em conta a personalidade do senhor, a natureza das circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Sim, senhor. Se o senhor está ciente dos direitos do colaborador previsto no artigo 5º da lei 2850. Estou ciente. Tendo o senhor declarado isso, eu peço ao senhor, por favor, que narre o que o senhor considerar pertinente em relação ao anexo 2 da reforma do sítio em Atibaia. Pois bem, em final de 2010, quando eu era responsável pela construção desse sistema de saneamento na divisa de São Paulo e São Caetano, o meu superior hierárquico, Carlos Armando Pascoal, me chamou ao seu escritório localizado no edifício Eldorado, em Pinheiros, e me... Qual era o cargo dele, por favor? Ele era o diretor superintendente de São Paulo e Sul. Certo. Ele chamou o senhor? Ele me chamou e me disse que era para eu destacar um engenheiro de confiança para mandar no apartamento de cobertura que era utilizado pelo então presidente da República, Lula, e que depois fosse ao sítio em Atibaia para realizar algumas reformas. Tinha mais alguém com o senhor nessa reunião? Não, só eu e ele. Foi onde essa reunião? Essa reunião foi no edifício Eldorado, onde tinha a sede da construtora. Ele me passou num papel o telefone de um senhor chamado Rogério Aurélio. Na época eu somente o conhecia como Aurélio, e tinha um telefone celular que era para eu passar para o engenheiro que eu destacasse para fazer isso. O senhor, perdão, voltando um pouquinho, o senhor disse que ele tinha afirmado que o apartamento era usado pelo presidente Lula. E o sítio? O sítio seria utilizado pelo presidente Lula também, palavras dele dessa forma. Aí ele passou... Então ele me passou um bilhetinho com o telefone desse senhor Aurélio e mandou que eu enviasse um engenheiro para entrar em contato com ele. Chegando então a essa obra, que ficava, como eu disse, ali na região do ABC, e foi por essa razão que eu fui destacado para fazer essa reforma, porque o apartamento ficava localizado em São Bernardo do Campo.
e depois o sítio de Atibaia também era na região, né, de São Paulo. Eu destaquei então o engenheiro Frederico Barbosa, que é um engenheiro também de larga experiência e muito tempo de atuação na empresa. Ele já tinha trabalhado na parte imobiliária, então ele sabia muito bem fazer obras do tipo de reforma. Eu passei o telefone a ele e disse que imediatamente ele entrasse em contato com esse senhor Aurélio. Bom, depois o Fred me reportou que ligou para o senhor Aurélio, marcou uma reunião, marcou um encontro lá no apartamento, esse apartamento de cobertura lá em São Bernardo. Chegando lá tinha um vazamento da laje, que era um problema muito simples. Simplesmente o Frederico indicou a ele uma empresa que ele conhecia de confiança para resolver esse problema da impermeabilização. Normalmente, impermeabilização é fazer alguma coisa com manta, betume, alguma coisa. E simplesmente ele passou esse telefone e nós não tivemos nenhuma atuação, nem pagamos, nem acompanhamos, nem fizemos nenhuma atuação com relação ao apartamento. Porque efetivamente o importante era a reforma do sítio. Saindo do apartamento, eles foram diretamente para o sítio, e chegando lá, esse senhor Aurélio reportou ao Frederico quais eram as obras de reforma que precisavam ser feitas. Mais uma vez eu confirmo que isso foi realizado na segunda semana de dezembro de 2010. Bom, as obras que foram solicitadas serem feitas eram a construção de uma pequena casa para alojamento dos seguranças da Presidência da República, a construção de uma edícula de 4 suítes próxima à casa principal do sítio, a construção de duas áreas de depósito, uma que seria usada para quarto de empregada e outra para a adega do então presidente, a construção de uma sauna perto da piscina e o conserto do vazamento da piscina e uma expansão aí um pedaço da piscina. Pode repetir só a primeira construção? A primeira coisa que eles solicitaram foi a construção de uma casa que era uma kitnet, quarto, sala e banheiro para os seguranças da Presidência da República. Quando o presidente estivesse visitando lá, os seguranças poderiam dormir lá. Bom, e teve também a conclusão de um campo de futebol, um society de grama, construiu o alambrado, a grama, essas coisas. Só um momento. Foi a construção da casa, uma edícula com então a construção dessa pequena casa, uma edícula com 4 suítes. 4 suítes. 4 suítes. Próximo à casa principal. Ela ficava atrás da casa principal. Nessas imagens aéreas que se vê na televisão, dá para identificar bem fácil o que foi construído. Depois, assim, tinha esse depósito. Esse depósito, depois o Fred me disse que foi usado para a adega do presidente, e o outro era a parte de quartos de empregado. Na parte da piscina, a piscina tinha um vazamento, foi consertado o vazamento e expansão de uma parte mais rasa assim, da piscina, e foi feita também a construção de uma sauna. Bom, outra coisa importante é que esse senhor Aurélio pediu que esse trabalho fosse feito num prazo muito curto, num prazo de 30 dias, que era para quando o senhor presidente saísse da presidência já poder utilizar esse sítio. O senhor já mencionou o senhor Aurélio algumas vezes. Quem era? Pois na época a gente não sabia efetivamente quem era, foi me dito que era responsável pela obra. Posteriormente, com toda a repercussão desse caso, nós ficamos sabendo que ele era um assessor da Presidência da República. Então, para voltar, a última obra que o senhor mencionou foi a expansão da piscina. Teve mais alguma coisa? O campo de futebol, né? Sim. O campo de futebol. Bom, essas foram as obras. O Frederico, então, voltou do sítio e me contou todas essas coisas. Você
pedidos todos foram feitos pelo senhor Aurélio? Todos os pedidos. O senhor Aurélio até pediu para fazer mais coisas. Ele teria falado sobre um pomar, sobre uma quadra de tênis, outras coisas que, devido ao curto espaço de tempo e a época de dezembro, que era chuvosa em São Paulo, não era factível fazer. Ele também tinha pedido para aumentar aqueles lagos que tem lá no sítio, que também não dava para fazer nessa época, tanto pelo prazo quanto pelo período chuvoso. Só repita o prazo, por favor. O prazo que ele requeriu foram 30 dias. Era um prazo muito apertado. A obra de reforma... Para a conclusão de todos esses itens. Essas reformas. A obra de reforma, você sabe quando começa e nunca sabe quando termina. E também os valores que eu já vou explicar. Aí o senhor Frederico voltando? Aí o Frederico voltou e me reportou esses requerimentos. Já de cara falou para o senhor Aurélio que essas outras não eram possíveis de ser feitas, que a gente não ia fazer. E o Frederico, a gente fez uma estimativa de 500 mil reais para serem aplicados nesse serviço. Outra coisa que o Frederico me solicitou autorização foi para indicar um subempreiteiro com mão de obra mais especializada para edificação, porque a obra que nós estávamos fazendo era uma obra de saneamento, que não tínhamos assim pedreiros de acabamento, não tínhamos eletricistas de casa, essas coisas. Nós tínhamos mão de obra mais bruta, né? Então ele me pediu autorização para indicar para o senhor Aurélio um subempreiteiro que nós conhecíamos, que já tinha trabalhado em outras obras nossas, que é o senhor Carlos Rodrigues do Prado. Ele tem uma empresa nessa região também, a empresa dele é na região ali de Campinas, faz muita obra ali por Atibaia, Itatiba, empreiteiro dessa região. Então a gente concordou que seria bom, para cumprir o prazo, juntar parte da equipe nossa com a equipe do senhor Carlos Rodrigues do Prado. Bom, eu peguei toda essa informação, voltei a estar com o Carlos Armando Pascoal e expliquei a ele tudo isso que eu acabei de relatar para vocês e disse que eram necessários 500 mil reais. O Carlos Armando, então, me autorizou a iniciar os trabalhos e disse que ia mandar entregar o dinheiro lá através dessa equipe de operações estruturadas. Ele me mandou ligar para essa senhora Lúcia Tavares para que marcasse para ela mandar o dinheiro lá para a gente poder utilizar. Quem é essa senhora? Essa senhora trabalhava fiquei sabendo que ela trabalhava nessa área. Lúcia Tavares. Empregada da Odebrecht. Ela era empregada da Odebrecht, exatamente. Bom, eu liguei para ela, então pedi os 500 mil reais, como eu nunca tinha manejado na obra somas dessa natureza, eu comprei um cofre desses que você compra nesses caminhões em alguns lugares, comprei um cofre especificamente, coloquei lá dentro de um armário na minha sala e o que eu fazia? Semanalmente eu separava mais ou menos 100 mil reais e colocava no envelope parado, fechado, entregava ao Frederico, por sua vez entregava ao senhor Aurélio, para que o senhor Aurélio fizesse os pagamentos. O senhor recebeu esse dinheiro como? Em espécie. Ela trouxe? Não, ela não. Mandou entregar através de mandou entregar. Uma empresa? Uma empresa. Na empresa ou na sua casa? Não, lá na empresa, lá no escritório onde eu trabalhava, nessa obra de divisa de São Paulo, São Caetano. Então eu tinha lá no escritório, ficava lá, tinha lá um desses armários pequenos, eu comprei um cofre aí, lá desse tamanho assim. O emissário entregou para o senhor mesmo ou deixou com outra pessoa? Não, ela foi lá, o emissário entregou para mim e eu botei tudinho lá dentro desse cofre. O senhor não lembra quem foi o emissário? Foi emissário. Para falar a verdade, eu nem vi o carro que eles foram. Foi uma pessoa, bem vestida, de terno, chegou lá, tem aqui um envelope para vocês, me deram uma senha. Isso é importante. Essa senhora Lúcia, ela me deu uma senha para que quando o cara chegasse, eu dizia a senha e o cara poderia me entregar o dinheiro. Eu não lembro dessa senha. E eu até... Ela deu como a senha? Foi por telefone, né? A gente telefonou no telefone interno da empresa. Outra coisa que é bom falar, eu procurei também nesse sistema Grau, se tinha anotação desses 500 mil, não encontrei. Procurei lá,
pela datas, assim, não encontrei, eu não sei, a título, como não fui eu que fiz essa programação, e a obra que eu estava era uma obra que não tinha esse tipo de pagamento, o Carlos Armando mandou entregar, né? Ele me disse especificamente para usar tudo em dinheiro vivo e não fazer nenhum pagamento pela minha obra. Tem alguém que o senhor começou a receber esse dinheiro? Quando eu recebi, não. Só a minha secretária, tem um senhor aqui que está te procurando com um malote para te entregar. A secretária do senhor? Aí, pois isso é que eu também, nessa época eu tive 3 secretárias. Eu não lembro qual que era a das 3 que era nessa época. Mas o senhor se recorda o nome das 3? Das 3. Uma é Cibele Viscaíno, que é a que eu tenho até hoje. Uma outra é Eneida, que está... ela tinha saído, a última vez que eu vi, ela trabalhava para o Odebrecht Agroindustrial, lá em Goiás, desses negócios. Uma das duas, eu não lembro bem quem era. Mas o importante é que esse camarada chegou, me entregou dinheiro, eu guardei lá dentro. Semanalmente eu separava em envelopes e à medida que o Frederico ia para a obra, né, eu entregava para ele, ele entregava para o senhor Aurélio. Esse senhor Aurélio, por sua vez, pagava os materiais de construção principais, pagava o próprio senhor Carlos Rodrigues do Prado, a empreitada que ele fazia lá, e deixava aí um pouco de dinheiro ali na obra para o Fred pagar, às vezes uma grana, às vezes uma coisinha rápida que chegava e pagava com o dinheiro que ele deixava lá. Quem foi que orientou o senhor a entregar o dinheiro para o senhor Aurélio? Foi o Carlos Armando. Esse dinheiro havia prestação de contas em relação a ele? Não, esse não tinha prestação de contas. Era um dinheiro de caixa 2, né? Sim. Que eu recebia efetivo e tinha autorização para gastar. Aí eu já botei... Nem para o senhor, ninguém dizia como tinha gasto, o que tinha gasto, para o senhor acompanhar a obra? Não. A gente sabia, o Frederico também é de muita confiança, ele também tinha mais de 30 anos de empresa, eu sei que nem eu nem ele não botavam nesse dinheiro. Eu entregava envelopes fechados, ele entregava lá para o senhor Aurélio. Efetivamente, faltando, sei lá, umas 2 semanas para terminar a obra, o Frederico me disse que, devido a algumas coisas de acabamento, obra de reforma, na hora que você está fazendo mesmo, que você sabe o que vai gastar, então algumas coisas de acabamento, o Fred me pediu mais de R$200 mil. Da mesma forma, eu voltei ao Carlos Armando, reportei a ele que precisava de mais de R$200 mil, e o Carlos Armando me autorizou e mandou entregar da mesma forma. Eu liguei para a Lúcia, pedi os 200 mil, foi uma pessoa, não foi a mesma pessoa, não lembro eu só lembro que não era a mesma pessoa, foi um outro camarada do mesmo jeito. Então... O senha também? Hã? Teve senha também? Teve senha, ela me passou a senha, eu recebi o dinheiro, pus lá no cofre e à medida que ia sendo necessário, eu mandava para esse senhor Aurélio. As secretárias presenciaram isso também? Não. Sabe que o senhor estava sozinho? Não. As 2 vezes elas simplesmente me avisaram que chegava a pessoa. Chegou uma pessoa com uma malote. Elas não sabiam o que estava sendo entregue, não sabiam o que era, nem sabia que a gente estava fazendo isso. Ali na obra, só eu e o Frederico que sabíamos o que a gente estava fazendo. O Frederico, inclusive, a desculpa que ele dava lá é que ele estava fazendo um serviço particular e ele tinha me autorizado, era época de férias, né, final de ano, estava fazendo um apoio para amigo dele. A desculpa que ele dava para quem? Para quem perguntasse da obra, por que você está... Né? Então, inclusive, vocês devem ter acompanhado na televisão quando o Fred fez um primeiro depoimento a um jornalista. Depoimento não, quando foi entrevistado por um jornalista, ele falou que estava fazendo uma obra particular, né, nesse período. Bom, nós entregou 200 mil para ele e concluiu a obra. Aí terminou, concluiu a obra. Nós concluímos essa obra mais ou menos entre dia 15 a 20, mais para o final de janeiro de 2011. Bom, terminamos essa obra, saiu todo mundo de lá, graças a Deus não teve nenhum acidente, não teve nada, fizemos uma obra. Durante a obra, nosso pessoal nunca teve contato com ninguém da família do presidente Lula, nem o próprio Lula. A única coisa que a gente sabia é que, às vezes, o Frederico ia perguntar algum detalhe técnico da obra, de acabamento, e esse senhor Aurélio dizia que ia perguntar para a dona Marisa o que efetivamente
se gostava de cor de rosa, de azul, sei lá, algum detalhe. Quem disse isso para o senhor? O Frederico me reportou que o Aurélio, quando ele perguntava para o Aurélio as coisas, ele dizia, espera aí que eu vou consultar a proprietária, né? E a dona Marisa, e depois ele repassava a informação. Bom, terminamos a obra, tudo certinho, pensei que tinha me livrado desse problema. Quando foi lá para o mês de março, abril de 2011, me procura um outro diretor da empresa chamado Alexandrino Alencar, que era o diretor da área institucional da empresa, e me pede para acompanhar ele ao escritório de um advogado chamado Roberto Teixeira, para ir no escritório dele, que ficava na rua Padre João Manuel, 755, 19º andar. Me perdoa que eu estava lendo aqui para ver certinho a data. O senhor só não me disse as atribuições do diretor. Do Alexandrino. Isso, do Alexandrino Alencar. O Alexandrino era o diretor da área institucional. Isso significa o que exatamente? Rapaz, eu não tinha contato com ele, porque eu era de obras. O Carlos Armando foi que me disse que ele precisava de um apoio, que eu lhe acompanhasse nessa reunião. Você não sabe exatamente qual era o papel dele, né? Não, ele era relações institucionais, devia ter contatos com os políticos. Então ele convida o senhor para ir. Então ele me pediu para ir nessa reunião, era o escritório efetivamente do senhor Roberto Teixeira, e ele me disse que era para ir lá, para a gente contar para o senhor Roberto Teixeira como é que a obra tinha sido feita, de forma que ele pudesse bolar alguma forma de regularizar essa construção, de forma que não parecesse que essa obra tinha sido feita para benefício do então presidente Lula, nem tampouco pela construtora Odebrecht. Era um empresarial? Era um prédio comercial? Era um prédio comercial. O senhor fez registro? Esse prédio tem registro de portaria, tem fotografia daquelas camarinhas que você faz. Das duas vezes, essa aí da segunda vez que eu voltei lá, eu me registrei na portaria, tudo normal. Primeira vez eu fui com o senhor Alexandrino, nos encontramos pessoalmente com o Roberto Teixeira, eu lhe expliquei essa forma de atuação, que ele entregava o dinheiro para o senhor Aurélio, o senhor Aurélio pagava os materiais de construção, disse que tinha esse empreiteiro que tinha trabalhado lá, aí ele deu a ideia, falou assim, olha, então você procura esse empreiteiro e faz um contrato em nome do proprietário que aparece na estrutura do terreno. Aquele sítio, naquela data, eu fiquei sabendo que estava em nome do senhor Fernando Bittar. O senhor Alexandrino disse exatamente o que do senhor, essa parte que você fez claro? Quando o senhor foi do escritório, vamos lá para fazer o quê? Vamos lá para você explicar para o advogado como foi construída a reforma, para que eles bolassem uma forma de regularizar essa construção, para que não parecesse que fosse feita pela Odebrecht, nem tampouco a benefício do ex-presidente Lula. Não foi especificamente para isso. Essa foi a primeira vez que o senhor foi? Aí eu fui lá, expliquei, aí ele me contou, ele me orientou assim, olha, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sauna, banheiro, depósito, etc., campo de futebol, coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos, né, que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado. Era coisa de 150 mil reais, uma coisa de 170, por aí. Aí eu fiz o contrato pessoalmente, marquei uma reunião com esse Carlos Rodrigues, lá em Indaiatuba, que é perto da região de Campinas. Lá tem um clube chamado Helvetia Riding Center, que é um clube que eu frequentava. Encontrei com ele no estacionamento do clube, que era aberto, levei o contrato, pedi para ele assinar o contrato e emitir uma nota fiscal no valor do contrato. Aí ele me devolveu o contrato assinado e a nota fiscal, ele fez lá a nota fiscal
fiscal na hora. E eu, então, voltei uns dias depois, marquei uma conversa, o Alexandrino marcou para mim uma conversa com o Roberto Teixeira, aí eu fui sozinho lá, me registrei de novo na portaria, subi lá no 19º andar. Quando você chega no hall de elevadores, tem uma secretária que fica lá de fora. De quem sai do elevador, do lado direito, me parece que são salas de reuniões, do lado esquerdo são os escritórios dele. A gente foi para uma sala de reunião, eu fiquei esperando ele chegar lá. Aí ele chegou e eu simplesmente, está aqui o contrato, aqui a nota fiscal. Demorou 2, 3 minutos, simplesmente isso. Entreguei para ele e também saí de lá. Foi minha última atuação nesse negócio. Nessa ocasião, o senhor entregou diretamente ao Dr. Roberto Teixeira o contrato? O contrato e a nota fiscal. Uma coisa também que eu vi na televisão que é interessante para vocês é que nessa investigação que vocês fizeram, a Polícia Federal fez nesse apartamento do Lula, em São Bernardo, vocês encontraram vários recibos de material de construção, que eram esses recibos que eram pagos com esse dinheiro aí, que esse Aurélio deve ter entregue ao Lula para dizer, guarda aí que... Esse material era comprado onde, você sabe? A maioria do material era num depósito de material de construção lá mesmo. Era em Atibaia. Em Atibaia. A maioria foi comprada lá. A sauna foi comprada fora, o equipamento da sauna. Esses pedidos das coisas foram compradas fora, foram os senhores mesmo que fizeram? Esse da sauna foi o Frederico que pagou com esse dinheiro. O senhor sabe dizer, o projeto dessa reforma, ele já existia ou ele foi elaborado pela própria construtora? Boa pergunta. Na verdade, o Frederico me disse que quando ele chegou lá no sítio, existia uma equipe lá de um arquiteto e mais uns funcionários que depois, pelas notícias do jornal, a gente ouviu falar que era pago por esse Grunlai, né? Então esse arquiteto é o que tinha feito esse projeto da parte principal, que era essas 4 suítes. Então tinha um projeto, essa obra já estava iniciada, a fundação já estava feita, a estrutura metálica já estava feita. O nosso trabalho lá foi realmente de conclusão da obra. Ela já devia ter aí uns 30% feita, mas segundo me contou o Fred também, o senhor Aurélio estava insatisfeito com o avanço das obras, por isso que ele tinha pedido para a construtora ir lá terminar as obras nesse prazo. Então, existia uma equipe provavelmente contratada pelo Grunlai ou contratada? Aí eu não posso dizer, porque eu li também desses documentos que eu assinei, que eu só posso dizer a verdade que eu sei. Claro. Então eu não posso dizer coisa que eu não sei. Esse projeto foi entregue para o senhor, então? Na verdade era um croquis, né? Uma obra de reforma num sítio, você sabe como é feita, não tem projeto, não tem Mas ele pré-existia, ele não foi concebido. Não. Ele pré-existia. Inclusive a fundação, com já as dimensões ali, já estava definido, entendeu? Muitas coisas que o Frederico fez foi de detalhe de construção, que tipo de assento que quer, qual a luminária que quer, qual a cor que quer que pinta a parede. Aquele negócio até a casinha que tinha lá, já tinha um croquisinho feito também, a casinha dos vigilantes lá, dos segurança. Né? O que recebeu a obra? Rapaz, teve uma entrega de obra, né? Quando foi terminado, o Aurélio disse, tá tudo bem, muito obrigado, beleza. Sumimos com a equipe dali para não deixar rastro, né, como se fala. A equipe do senhor foi quantas pessoas? Olha, nós colocamos lá uns 10, mais ou menos uns 10 a 15 pedreiros. Só da CBF ou da Odebrecht do Empreiteiro? Esses 10 eram nossos, era o pessoal da obra que estava lá no período de recesso, meio recesso, a obra estava andando bem. Então nós pegamos aí o pessoal ali que o Fred selecionou
E o Carlos Rodrigues colocou também umas 10 pessoas da equipe dele, pessoal mais especializado nesse tipo de obra. Não tenho mais perguntas. Sabe dizer, houve algum tipo de anotação da obra? Não, pois é, isso que eu Não te teve falei, não nenhuma- teve CREA, não teve... CREA, nenhuma. Eu até acho que com esses documentos que o Carlos Rodrigues assinou esse contrato, o próprio Roberto Teixeira ia usar para regularizar via CREA. Porque ele teria ali um contrato para fazer, né? Ele poderia ter feito isso. Né? Mas que a gente saiba, nós mesmos fizemos nada. E efetivamente o trabalho que o Frederico fez não necessariamente precisava de registro no CREA, porque era uma reforma, era coisa... não tinha alvará de prefeitura também. Nesse período, o Frederico comunicava no seu como? Ele ia na nossa obra, na obra mesmo que a gente trabalhava, ele ia todo dia, né? Normalmente o Frederico trabalhava de manhã na nossa obra e às vezes de tarde ele ia lá ver como é que os serviços estavam sendo feitos e voltava. Ele ligava para o senhor, era presencial? Não, era presencial. Eu costumo na minha obra, minha sala sempre aberta, e nessa obra o Frederico, como esse O senhor não precisou ir nessa obra? Não, eu, graças a Deus, não precisei ir lá. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esse anexo significativo? Não, eu acho que efetivamente o que eu falei, o que eu sei, e espero ter contribuído com o desenrolar das investigações. Doutora Juliana, agradeço, não vou interromper e muito obrigado pela participação do senhor.